Olá, galera! Paz do Senhor, tudo bem? Vamos para mais uma aula de quem é Deus. Vamos continuar nosso estudo. E hoje o tema da nossa aula é como é Deus. Mas antes de iniciarmos, vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estarmos aqui na Tua presença, Pai, para falarmos a respeito da Tua palavra, para o Senhor nos ensinar acerca do que o Senhor quer para nossas vidas, Senhor. Fale aos nossos corações, ministre através do Seu Espírito Santo. Amém. Hoje, nossa aula é Como é Deus? E o nosso versículo, tema, está no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 1, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel, não tenha medo. Não tenha medo, porque eu o remi. Eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Deus, você já se perguntou assim? Como é Deus? Como é Deus? Deus, ele é muito maior que nós. Deus, ele é diferente de nós. Ao pensarmos e falarmos sobre Deus, nós temos muitas dúvidas, não temos? A gente tem dúvida de como ele é. Ah, porque eu nunca vi Deus. Como será que ele é? A gente tem dúvida relacionada a isso, porque a gente nunca viu ele, né? Mas ele, o que ele fez? Ele nos deu a Bíblia. A Bíblia para nos ajudar a tirar todas as dúvidas que nós temos a respeito dele. E qual é o propósito da Bíblia? Qual que é o propósito da Bíblia? É nos mostrar como Deus é. E a Bíblia é a carta especial de Deus para nos ensinar a respeito dele, para mim e para você. Podemos perceber através da maravilhosa criação que Deus é um Deus que cria coisas belas. Então, como a gente vê aqui nessa figura, a gente está vendo as árvores, os animais, as montanhas, o sol se põe ao amanhecer, aí ao entardecer ele vai embora, vem a lua. Olha que maravilhosas coisas de Deus, né? Mas se alguém perguntar, mas eu posso ver Deus? Aí a gente saberia responder como ele é, se a pessoa pode ver Deus? Mas o que a gente poderia responder? Que a gente consegue ver Deus através da palavra dele. É assim que a gente consegue ver ele. Porque Deus é um Deus invisível, mas através da palavra dele a gente consegue ver. Vamos pensar um pouco. Se alguém dissesse para você assim, que uma menina vai morar perto da sua casa, vai ser seu vizinho, você ficaria curioso em saber quem é essa pessoa? E o que você faria? Você perguntaria para alguém sobre essa pessoa, como ela é? Você ouviria elas falarem sobre essa pessoa, quem a conhecesse? Você observaria o que ela faz? Falaria com ela e ouviria ela para você conhecer, não é? Assim que a gente pega amizade, conhece uma pessoa. E dessa maneira a gente ia conhecer. Então, como que a gente pode saber como Deus é? Da mesma maneira. Como? Como da mesma maneira? Então, a gente vai ler a Bíblia. O que está escrito na Bíblia fala a respeito de Deus. Então, aqui na Bíblia, a gente vai saber como que Deus é. E quando a gente olha para Jesus, quando a gente olha para Jesus, a gente vai ver Deus. Porque ele nos mostra, através de Jesus, como Deus é. Então, como que a gente também pode ver como Deus é? Através da criação. Quando a gente olha a criação, contempla a criação, a gente aprende como Deus é. Às vezes eu vou aqui em casa, na sacada, e assim, à tarde, assim, nesse tempo que a gente está trabalhando de casa, nessa quarentena, nesse isolamento, aí na hora do almoço eu vou na sacada e paro um pouco assim, e olho assim que tá um silêncio, aí eu fico contemplando a criação de Deus, sentindo o vento, falando, meu Deus, como é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Quando você tá num lugar onde tem muita natureza, você começa a olhar e fala, nossa, como Deus é perfeito, tudo isso ele criou. Então a gente consegue ver Deus através da criação dele.
E através da Bíblia e através da oração, perdão, a gente consegue fazer com que Deus fale conosco e consiga entender tudo que está escrito na palavra dele. Então, quando a gente ora, a gente pede para Deus dar entendimento para a gente conseguir que ele se revele a nós através da Bíblia. Então, passo a passo, a gente irá conhecê-lo cada vez melhor. Agora aqui, ó, vocês estão vendo? Deus, ele é eterno. Mas o que é eterno? Se alguém te perguntar, quem criou Deus? Quando ele começou? Como que a gente poderia responder? Mas essas respostas a gente tem na Bíblia. Quem criou, como que ele é, quando ele começou, a gente vai ver aqui na Bíblia. Porque a palavra de Deus diz que Deus não foi criado, ninguém criou Deus. Ele nunca teve um começo. Deus sempre existiu. E ele nunca acabará, ele nunca morrerá. E Deus, ele criou o mundo que a gente vive. Ele existia desde o princípio. Antes de tudo, ele já existia. Ele não tem começo e não tem fim. Ele é para sempre. Vocês estão vendo aqui, nesse Deus eterno? Ele está em volta de um círculo. O círculo, ele é usado, a gente usa para representar como Deus é, que Deus é eterno. Por quê? O círculo tem começo, tem fim? Não, assim como Deus. Deus não tem começo e não tem fim. Aqui a gente vê que Deus, ele é espírito. Então, eu posso ver você e você pode me ver, não pode? Nós podemos ver porque nós temos um corpo. Então, nós conseguimos nos ver devido ao nosso corpo. A gente tem corpo, a gente tem olho, a gente tem pé, a gente tem mão, a gente tem cabeça. Mas também a gente não é só um corpo. Nosso corpo é aqui por fora. Nosso verdadeiro eu é o que está dentro de nós, é nossa alma e o nosso espírito. Mas a gente não consegue ver nossa alma e não consegue ver nosso espírito. Você consegue? Não. A gente só consegue ver o corpo que está por fora. Mas Deus, ele é diferente. Ele não tem um corpo assim como nós temos. Ele é só espírito. Então, ele é espírito. Então, assim como a gente não consegue ver o nosso espírito, a gente também não consegue ver a Deus porque ele é espírito. Essa é a natureza de Deus. Deus, ele é como o vento. Vocês já pararam assim de sentir o vento? A gente vê o vento? Não. Mas a gente sente o vento, a gente sabe que o vento existe. É a mesma coisa Deus, a gente não vê, mas a gente sente, a gente sabe que ele existe. E Deus, ele está em todo lugar. Ele está aqui agora ouvindo falar com vocês, ele está aí com vocês, ao lado de vocês. Ele está em todos os lugares. E ele também, vocês já ouviram falar de missionários, né? Missionária que sai em vários lugares, pregando a palavra do Senhor, falando de Jesus para as pessoas. Então, Deus está lá com eles, com cada missionário, em cada cantinho. Então, vamos falar assim o nome de países. Países que existem: Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, China, França. Você está nesse país agora? Em um desses países que eu falei? Não, né? Você está no Brasil, assim como eu. Mas Deus está. Deus está no Canadá, Deus está nos Estados Unidos, Deus está na Inglaterra, na China, Deus está na França, está em todo lugar. Vamos falar o nome de alguns planetas: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Saturno. Eles estão bem distantes, certo? Fora a Terra, que é onde a gente está aqui. Você e eu não estamos lá em Saturno, em Vênus, em Marte, mas Deus está. Ele está presente em todos os lugares desse planeta. E ele está presente em todo o firmamento e também no céu. Deus está presente em tudo. Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Então, ele nos vê sempre. Ele está presente sempre onde estamos. Então, tudo que a gente faz de certo, tudo que a gente faz de errado, Deus está ali perto vendo. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, que Deus está sempre em todo lugar. A gente não consegue esconder nada de Deus. Deus mostrou-se a si mesmo em Jesus Cristo. A gente já aprendeu nas aulas anteriores a respeito de Deus, né? Há muitas verdades a respeito de Deus, que existe somente um Deus, que ele é Espírito e que tem 3 pessoas em Deus. Vamos lembrar? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus.
E as três pessoas sempre existiram antes do princípio: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vamos ver o que a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 1, versículo 18? João, capítulo 1, versículo 18, diz assim: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, é quem o revelou. Então a palavra diz que o unigênito foi quem revelou a Deus. Quem é o unigênito? Quem que é o unigênito? O unigênito é Jesus, ele era o único filho de Deus. Então Jesus era o único filho de Deus. Então através de Jesus que Deus foi revelado. Mas como que ele revelou Deus pra gente? Como que Jesus revelou? Quando Jesus veio aqui na Terra, ele nasceu, lembra que foi que a gente aprendeu, a gente aprende na palavra de Deus? Jesus nasceu, ele foi um bebê, ele cresceu, virou homem. Ele viveu 33 anos aqui na Terra. Nesse tempo que ele viveu aqui, ele pôde ser visto pelas pessoas, as pessoas o ouviram, e através dele, as pessoas podiam ver Deus. Então, através de Jesus, podemos ver Deus. Então, Deus se revelou através do Filho. Vamos ler o que a Bíblia diz lá em Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. A palavra do Senhor em Colossenses 1,15, que o apóstolo Paulo escreveu, diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, aqui vamos ler de novo. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, ele fala que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, quando a gente vê Jesus, a gente vê a Deus. Então, lá naquele tempo, lá no passado, quando Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, todas as pessoas que tiveram oportunidade de ver ele, viram o próprio Deus. Porque Jesus, ele é a imagem de Deus. Jesus, quando veio à Terra, ele era perfeito, a perfeita imagem do Deus Pai. Jesus pecou? Não. Deus pecou? Não. Assim como Jesus, Deus é perfeito. Jesus veio aqui como homem, assim como nós, como carne, ele não pecou. Então, quando eu olhamos Jesus através de onde? Da palavra dele, nós vemos a Deus. Então, Jesus se revela na palavra e através dele nós vemos a Deus. Vamos ver também o que diz lá no livro de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. Diz assim: Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-me o Pai, e isso nos basta. Felipe falando para Jesus. E Jesus falou assim no versículo 9. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Ele fez uma pergunta. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-me o Pai? Então, Jesus falando ali, ele mesmo falando, como você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quem vê Jesus, vê o Pai. Naquela época que relata na Bíblia, Felipe estava com Jesus, então ele estava ali vendo o próprio Deus. Então, hoje a gente não vê Jesus como carne, como homem, porque ele morreu e ressuscitou, mas nós vemos ele através da Bíblia. E quando a gente vê Jesus, a gente vê Deus. Então, aqui, ó, olhe para Jesus, que tem um exemplo. Olhe para Jesus. Como que a gente conhece as pessoas? Como um conhece o outro? Olhando para elas, ouvindo-as, vivendo com as pessoas. É assim que a gente conhece um ao outro. Podemos conhecer a Deus Pai e saber como que ele é através do seu Filho Jesus, porque ele é a imagem do Pai, tá vendo? Aqui, ó. Então, a gente vê Jesus através da Bíblia e a gente vê o Pai através de Jesus. A gente olha para a Bíblia, tá vendo a imagem aqui? E vê Jesus. E através de Jesus a gente vê o Pai. Deus, ele é perfeito, poderoso e ele é amor. Então, através da Bíblia a gente vê Jesus e a gente vê Deus, que é o Deus Pai. Então, é assim que a gente vê. Olha que simplicidade. Por isso que quando a gente tem que sempre, que eu pego bastante no pé de vocês, né, com relação à Bíblia, ao culto no lar,
eu pego no pé do pai de vocês para fazer o culto no lar, por quê? Porque a Bíblia é a revelação de Cristo que nos revela a Deus. Então é importante a gente estudar a Bíblia, estudar a palavra. Enquanto a gente não sabe estudar sozinho, a gente tem os nossos pais, porque a palavra diz que os pais que devem nos ensinar o caminho que devemos andar. Então eles, enquanto a gente não tem o entendimento que deve nos ensinar a Bíblia, porque a gente vai conhecer Jesus através da Bíblia e ele revela o Pai. Então, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou em suas palavras, ações e pensamentos. Então, quando ele veio aqui, ele nunca pecou. Ele não pecou em palavra, em ação e pensamento. Ele é perfeito. E fala, na Bíblia também fala dos inúmeros milagres que Jesus operou. Muitos, quando a gente lê na Bíblia, tá curioso? Lê a Bíblia para você ver os milagres de Deus, Jesus. Pede para o seu pai mostrar e para sua mãe sobre os milagres de Jesus. E assim como Jesus é poderoso em operar milagres, Deus também é. E Jesus, ele amou os pecadores. Ele me amou, ele amou você, porque todos nós nascemos pecadores. Que a palavra diz que todos pecaram. Então, todos nós pecamos. Nós somos descendência de Adão, descendência do pecado. Mas através de Cristo, nossos pecados são perdoados. Então, ele nos perdoa. Não importa quanto a gente era pecador, não importa o que eu fiz, o que eu fazia antes de conhecer Jesus, porque ele me amou e ele perdoou o meu pecado. Ele queria nos salvar, ele queria te salvar, ele queria me salvar, ele queria salvar a humanidade, porque Jesus ele veio para todos, independente de quem seja. Então ele morreu por todos. E ele quer que todos nós sejamos salvos. Às vezes a gente vê assim na TV alguma pessoa que faz algum crime, comete algum crime, mata alguém, faz alguma coisa, rouba. Se ele se arrepender, Jesus perdoa os pecados dele e ele também vai herdar a salvação, assim como nós. E uma pergunta que eu tenho para você aí em casa, você já é salvo? Você já aceitou o sacrifício de Jesus na cruz para que ele pudesse te salvar e perdoar o seu pecado, assim como ele perdoou o meu? Se você ainda não é salvo, se você ainda não aceitou Jesus, essa é a oportunidade. Essa é a hora de buscarmos a salvação através de Cristo. E como diz lá em Atos 16:31, vamos voltar lá e ler. Atos 16:31. A gente leu na aula passada, mas vamos continuar que essa palavra é muito boa. Fala assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa. Então, você que ainda não aceitou Jesus Cristo, você ainda que não aceitou o sacrifício dele na cruz. Então, aceite ele nesse momento, crê no que ele fez, aceite o sacrifício dele na cruz, para ele te dar salvação, para ele te dar vida nova, uma oportunidade de viver uma vida abençoada, cheio de alegria, independente da circunstância. Esse momento que a gente está vivendo, de isolamento social, de doença, é um momento que Jesus está conosco, cuidando da nossa vida e nossa confiança está em Jesus Cristo, porque sem ele a gente não conseguiria passar por esse momento e ter essa paz no coração, essa vida abençoada e alegre. Eu sei que muita gente está passando por dificuldade, mas nós, como cristãos, como igreja, devemos orar uns pelos outros, abençoando a nossa nação, abençoando a humanidade, orando pelo nosso presidente, orando pelo nosso governador, orando pelo nosso prefeito, por todos, porque todos Jesus morreu por todos, então todos têm oportunidade de ser salvos, assim como nós também. Então, você que ainda não aceitou, aceite ele. Você, criança, adulto, que já aceitou Jesus, continue no caminho dele, estudando a palavra dele, porque através da palavra do Senhor, ele se revela a nós. E assim a gente vai conhecer a Deus muito mais como ele é, na essência dele. Ele vai falar com vocês tremendamente, assim como tem falado comigo desde o dia que eu aceitei ele e ele me escolheu. Amém? Então vamos orar para encerrar nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês possam viver uma vida cheia da presença de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse momento, Pai.
Estivemos unidos em teu nome para aprendermos mais a sua palavra, Senhor Jesus, aprendermos como é Deus e podemos ver Deus, Pai, através da sua palavra, podemos ver Deus através de Jesus Cristo e ele se revela a nós, Pai, assim como sua palavra diz que ele se revelou através do seu Filho unigênito, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor nos abençoar e nos mostrar tudo aquilo que temos para aprender. Te agradecemos, Pai. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada, nos guarde, Pai, nos livre de todo mal, abençoe a sua igreja, aqueles irmãos, pais, que estão com enfermidade, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer cura, Pai, cuidar dessas vidas, seus familiares, Pai, aquelas pessoas que perderam seus entes queridos com esse vírus, Pai, que o Senhor possa confortar os corações, Pai, trazer paz aos corações de cada um, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada e até domingo que vem. Deus abençoe.